Na curiosidade de hoje, vamos relembrar os dias em que o planeta Terra quase teve o seu fim. O planeta Terra já teve vários desafios. Desde ameaças por bombas atômicas a asteroides que chegaram próximos demais da Terra. Olá, eu sou o Vanessio Cavalcante. Oi, eu sou o Voston Cavalcante. Fora os acontecimentos catastróficos que vamos abordar, não podemos deixar de citar que nos dias de hoje é o próprio homem que vem tentando acabar com o nosso planeta. É o homem que de forma eficaz a cada dia vem de todas as formas tentando acabar com sua própria existência. E os meios para esta destruição a longo prazo são muito óbvios. Queimadas, poluição, desmatamentos, armas biológicas e a terrível criação de bombas nucleares. Bom, mas vamos falar dos momentos difíceis pelos quais a Terra já passou. Conheça agora os piores conflitos que já ameaçaram o planeta Terra. 12 de agosto de 1883. No dia 12 de agosto de 1883, um astrônomo mexicano chamado José Bonilla passou perto de testemunhar o que seria a destruição do nosso planeta. Ele pôde observar o que ninguém de sua época jamais havia previsto. Bonilla observou mais de 400 objetos estranhos passando em frente ao Sol, pelo período de 2 dias. Mesmo sem ter certeza do que seria aquilo, o astrônomo publicou sua observação em um grande jornal da época. A publicação de Bonilla não chamou muita atenção, pelo motivo de que nem mesmo os laboratórios oficiais terem notado a presença da ameaça. Bonilla não teve muito êxito em sua tentativa de prevenir a sociedade. Com o passar dos anos, esse cenário mudou. Cenário para mim é um espaço, um cenário de gravar filme, Não. teatro. Cenário é observatório. Cenário histórico? Uma equipe de cientistas da Universidade Nacional Autônoma no México reanalisaram as descobertas do astrônomo e revelaram algo incrível. Segundo suas análises, o que Bonilla havia observado tratava-se de um fragmento de um gigantesco cometa, e que esse cometa tinha bilhões de toneladas. Pelo fato desses fragmentos terem passado muito próximos à Terra, os observatórios não puderam notá-lo. Para sermos mais precisos, essa distância foi de aproximadamente 480 mil quilômetros da Terra. E isso deixou o planeta muito próximo de sua extinção. E o impacto não aconteceria de forma repentina. O evento duraria 2 dias. Realmente, o planeta não iria suportar. Com certeza, teríamos sido extinguidos. 5 de outubro de 1960. Radares da Groenlândia identificaram um terrível ataque de mísseis soviéticos em direção aos Estados Unidos. Ao notar a ameaça, o Comando de Defesa Espacial da América do Norte de imediato entra em alerta. E logo se prontificam a atacar. Note que estamos falando de 2 das maiores potências mundial, o que daria um conflito mundial. Mas para o bem de todos, houve um equívoco. A União Soviética não tinha lançado nenhum míssil. O radar havia confundido a Lua com um míssil. Nikita Khrushchev, supremo governante soviético na época, estava em Nova York para participar de uma conferência. Então, na verdade, ele está lá. Como é que o cara vai mandar míssil para matar ele? É eu que ia falar, rapaz. De imediato, então, a inteligência americana chegou à conclusão de que tudo não passava de um engano. 22 de novembro de 1962. Os Estados Unidos e a União Soviética viveram momentos de extrema tensão. Isso ocorreu em novembro de 1962. Nessa época, os americanos descobriram que em Cuba havia uma base de lançamentos de mísseis nucleares. Eles estavam apontados diretamente para os Estados Unidos. Oleg Penkovsky, militar russo, iniciou um árduo trabalho de espionagem a favor dos Estados Unidos. Sendo introduzido dentro da União Soviética, o espião estaria encarregado de informar aos americanos de um possível ataque soviético. E olha só que curioso o código que ele deveria seguir. Se porventura ele identificasse um possível ataque, ele teria que ligar para a embaixada americana, respirar 3 vezes e desligar o telefone sem falar uma palavra. 1 minuto após, ele teria que repetir esse procedimento. E a partir daí, os americanos teriam certeza do ataque soviético. Então iniciaria-se aí o contra-ataque. O espião foi descoberto. Foi aí então que, depois de descobrirem o plano de defesa americano, os soviéticos fizeram um procedimento, ligaram as 2 vezes, realizaram um código de respiração.
Tudo isso na intenção de induzir os Estados Unidos a iniciarem um contra-ataque. E com isso iniciarem o lançamento dos mísseis. Eu acho que eles queriam se sentir menos culpados, né? Sim, eles pensaram assim, vamos ali destruir o planeta, depois é só nós jogar a culpa nos Estados Unidos, né? Porque a culpa, eles iam sair de fininho, né? Provavelmente. Vocês vêm aqui pegar nós. Aí lascou, porque nós tá jogando a culpa neles agora, né? Eles querem jogar a culpa nos Estados Chama Unidos, eles né? de covarde. Corta! Cagão sem exceção. 18 de setembro de 1980. Ao realizarem algumas vistorias no topo de um míssil balístico, um dos técnicos, chamado Dave Power, deixou cair lá do topo uma ferramenta a qual pesava mais de 3 quilos. Depois de despencar por mais de 20 metros, a ferramenta atingiu a base do míssil. O problema maior é que essa base estava cheia de combustível. E com o impacto, a ferramenta que atingiu abriu um furo e o combustível começou a vazar. Com esse vazamento, essa ogiva poderia ter explodido. Para se ter uma noção do estrago que essa bomba poderia ter causado ao planeta, ela era mais de 500 vezes mais potente que a bomba de Hiroshima. Mas para o bem de todos, mais uma vez a bomba ao cair do chão não explodiu. Se não fosse pelo tenente-coronel russo Stanislav Petrov, o planeta teria sido alvo de uma grande catástrofe. Pois o dia 26 de setembro de 1983 ficou conhecido como o dia em que o mundo quase teve seu fim. Nesse momento da história, os Estados Unidos e a União Soviética viviam um ponto mais crítico da Guerra Fria. Petrov era encarregado do comando de um bunker da União Soviética. Esse bunker teria a função de detectar os possíveis ataques americanos. Identificando qualquer ameaça, essa equipe deveria informar os supervisores para que iniciasse um contra-ataque. Aconteceu que em um dia que Petrov estava em seu posto, por volta da meia-noite, o sistema de alarme do bunker disparou. O motivo do disparo foi que o monitoramento havia detectado que os Estados Unidos havia disparado um míssil, o qual seguia em direção à União Soviética. Por ter muita experiência, Petrov, ao invés de mandar o alerta, achou um pouco estranho o que estava acontecendo. O radar identificou apenas um míssil. Foi aí então que Petrov tirou a conclusão de que tudo não se tratava de um erro do radar. Pois, se os Estados Unidos fossem fazer um lançamento, eles fariam de 3 mísseis e não de 1. Porém, para sua surpresa, 5 minutos depois, vários outros mísseis começaram a aparecer no radar em direção à União Soviética. A partir daí, Petrov tinha apenas 10 minutos para tomar uma decisão. Mesmo com a acusação do radar, Petrov manteve a calma, pois a responsabilidade era grande. Ele ainda duvidava que aquilo tudo estaria acontecendo. Foi aí então que tomou a difícil decisão de informar os superiores que os radares estariam com defeitos. E a partir daí, tudo que o coronel podia fazer era só aguardar os próximos minutos para saber se sua escolha foi a mais acertada. Para seu alívio, as sirenes foram todas silenciadas. E então o coronel viu que havia feito a escolha certa. E nenhum míssil havia sido disparado. O erro realmente estava no sistema de radar. Se fosse outra pessoa no lugar de Petrov, né, poderia ter sido bem diferente, né? Uma pessoa mais nervosa, né, que fosse uma formiga lá no radar, o cara ia falar, não, é um míssil, vamos contra-atacar. Mas por sua experiência, Petrov manteve a calma e salvou o planeta. Planeta ou seu país, né? Mesmo agindo de forma sensata, na época ele foi repreendido pela sua atitude, né? Segundo seus superiores, ele deveria ter seguido o protocolo. E metido o botão no dedo para explodir os Estados Unidos. É o dedo no botão. Botão no dedo? Você falou botão no dedo. Dedo no botão. O dedo no botão. E somente em 2004 ele foi reconhecido pelo tal ato. Só que esse reconhecimento não veio de seu país. Veio diretamente da onde? Dos Estados Unidos. Dos Estados Unidos. O reconhecimento lhe rendeu $1.000 na época e um troféu. Nada, né? Por ter salvado, na verdade. Era honra ao mérito, né, cara? Não era pra ele ficar rico também. Bom, graças a Deus, nada daquilo aconteceu. E nenhuma dessas ameaças atingiu o planeta, né? Que continua inteiro. Bom, pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje. Obrigado por nos acompanhar até aqui. E se você não é inscrito ainda, se inscreva no nosso canal e compartilhe nossos vídeos. Ativa também o sininho das notificações para que você possa receber os próximos que virão por aí. Isso, e não esqueça de curtir, hein? Até mais, deixe seu like. Valeu, abraço.